Oi, gente, como vocês estão? Passando aqui para dar outra dica rapidinha, dessa vez com o Mac Enem. Para você que tem filho que vai fazer o Enem, ou você que está se preparando para o Enem, então você vai acessar Mac Enem e aí você clica aqui, ó, e ele vai remeter você para essa página, que aqui você faz o download no seu dispositivo pelo Google Play ou pelo App Store, se for no seu caso o aparelho. Eu vou acessar aqui pela web. Eu já deixei aqui logado porque ele pede o GOV, você tem que acessar, né? Demora um pouco, então eu já acessei aqui, ó. Ele vai fazer um tutorial, pergunta a data de nascimento, um cadastro que você tem que fazer e atualizar os dados, normal, rapidinho. E aí nós chegamos aqui. Olha que incrível, gente. Eu já usava um app do Mac com os meus alunos. Tudo que o Mac apresenta eu sempre uso assim que eu fico sabendo. E eu usava, mas ele não era muito eficiente, sabe? Precisava ser melhorado. Era bom, mas não era tão bom. Agora tem uma plataforma enorme aqui, com um mundo de coisas dentro. E o melhor, qualquer pessoa pode usar. Não precisa estar inscrito no Enem para estudar aqui, tá? Quem está inscrito, óbvio, vai fazer um grande uso se quiser, porque está tudo aqui. Mas se você não está inscrito e quer estudar, é só acessar isso daqui. É uma maravilha. Nós vimos o Mac Livros, o quanto que é incrível, né? E foi lançado esse ano o Mac Enem também, gente. Olha que coisa maravilhosa. Aqui aparece aqui o seu perfil, depois vai aparecer aqui um cronograma de tempo, tem várias opções aqui, tem simuladão, redação. Aqui eu tenho as áreas, né, do Enem, que é linguagens, ciências humanas, ciências da TOA aqui, ó, e matemática, né? Então, você vai usando aqui, vai verificando o que tem. A redação é separada porque todo mundo sabe, quem não sabe, fique sabendo que a redação é uma nota do Enem, né? Ela é metade da prova praticamente. Então, se você fizer uma excelente redação, mesmo que a sua pontuação não seja excelente, existe uma grande probabilidade de você entrar. Porque o SISU faz várias chamadas, que é o processo de seleção para a instituição pública, e você faz uma prova só, que é o Enem, e concorre em qualquer lugar do Brasil. No meu tempo, nós tínhamos que fazer, ainda quando era vestibular, que eu estava no começo do ensino médio, eu fazia só para treinar, você tinha que pagar a inscrição, e cada exame eram mais de R$ 100 que você tinha que pagar. Pagava até o manual de inscrição, ainda tinha isso, né? Preenchia, levava lá no lugar e tudo mais. Então, outros tempos aqui, gente. Incrível Enem. É uma prova inteligente, muito bem elaborada, uma prova séria, excelente. E qualquer pessoa pode fazer o Enem, inclusive, para aferir o seu nível intelectual naquele momento. Às vezes você está muito distante de ler alguma coisa, de estudar, mas você quer testar seus conhecimentos. E isso é muito bom para o seu desenvolvimento intelectual. Então, quem está inscrito no Cade Único não paga inscrição. Se fizer tudo direitinho, preencher os dados. Aqui a plataforma ela é gratuita, então você pode usar à vontade. E uma coisa incrível que eles lançaram esse ano é que a redação, que é uma nota bem específica do Enem, e muito importante, que ela tem um peso enorme, muitas pessoas às vezes não conseguiam ter um corretor de redação. Aqui onde eu moro foi criado o primeiro programa de redação para acompanhamento do Enem, até onde eu sei, do Brasil. Existe todo um trabalho aqui, onde eu moro, no estado que eu vivo, com o exercício da preparação dos alunos da rede pública para a redação do Enem. É uma coisa fantástica, tem equipe. Toda semana eles produzem, as redações são corrigidas, muitas pessoas trabalham no projeto, e isso multiplicou e muito o número de alunos aprovados aqui no estado. Então, a redação é uma parte muito importante porque a prova do Enem, gente, é uma prova de leitura. Então, se você é proficiente em leitura e escrita, mesmo que você não estude horrores, com certeza você pode ser aprovado. As exceções são assim, tipo, para o curso de medicina, curso de direito, de engenharia, que são cursos que a média é altíssima. Então, você realmente tem que ser bom em praticamente tudo. Mas outros cursos que não têm uma média tão alta, se você for proficiente na leitura e na escrita, com certeza você vai conseguir aprovação. Porque eles ficam chamando o ano inteiro, enquanto tem vaga, ficam distribuindo. O Enem é a coisa mais democrática que existe, assim,
desde o tempo que eu estudava até hoje, que abre portas, que é algo assim muito incrível. Você faz uma prova só, concorre em qualquer lugar do Brasil. E é incrível, gente. O Enem é realmente uma coisa assim maravilhosa. E aí você tem aqui as disciplinas e o que é interessante aqui, né? Que a redação você pode escrevê-la no seu caderno, tirar uma foto e enviar aqui no sistema. E a IA vai corrigir, mas você também tem uma assistente, sabe? Aqui tem cronograma de estudos. Você tem as disciplinas aqui, ó. Aqui você pode conferir reforço, assistente e o seu perfil. Esse reforço tem trilhas, tem materiais didáticos e tudo mais. Você precisa fazer o nivelamento, ou seja, participar primeiro de alguma aula, fazer alguma atividade. Por exemplo, aqui. Ele vai liberando os materiais depois que ele vai vendo o seu nível e tudo mais. E você não fica solto na plataforma, você tem assistente que ela dá uma direção, sabe? E até se você perguntar no Google, a IA, ela vai explicar muitas coisas da plataforma. Então aqui tem o simulado, ó, e aqui se eu clicar, olha só, aparece para mim que são 48 questões, 150 minutos para responder, e o formato das questões, 5 alternativas, né, uma correta. A navegação, você vai respondendo e vai passando para a próxima. Antes de concluir, você pode utilizar o caderno de respostas para revisar suas escolhas. O tempo, aí a conexão, né, tem aqui um detalhe, você pode continuar de onde parou, caso ela caia. E a finalização acontece quando você clica em concluir. Então, você precisa fazer um simulado, fazer alguma atividade para a plataforma entender o seu nível e ir liberando os materiais para você. Aqui tem aulas em vídeo, aqui tem PDFs, aqui tem as provas. Gente, isso aqui é incrível, porque, por exemplo, você pode responder provas sem precisar imprimir. Muitas pessoas não têm condições de imprimir. Eu, por exemplo, quando eu estava com a turma do terceiro ano médio, eu pagava tudo do meu bolso para que os meus alunos conhecessem uma prova do Enem, que eles nunca tinham visto na vida. Eu comprava papel, eu pagava impressão, tudo no meu bolso. Então, é muito caro, é dispendioso, a prova é enorme, porque tem que ser mesmo, né? Você não pode acessar uma vaga de medicina, uma vaga de licenciatura, uma vaga de direito, sem saber ou sem ser proficiente, no mínimo na leitura e na escrita, né? Porque é muito perigoso, você vai, principalmente quem trabalha com saúde, que vai lidar com vidas, né? E um erro pode ser fatal, você realmente tem que ter um mínimo de nível para poder acessar ali uma carreira tão delicada, né? Porque cuidar da vida é algo muito, muito sério. E toda profissão precisa de muita seriedade. E aí, aqui você tem as instruções. Gente, isso aqui é incrível. Porque você pode estudar sozinho. Se você não tem dinheiro para pagar um cursinho para o seu filho, não precisa. Às vezes ele vai para o YouTube e lá ele se perde vendo vídeo, tem aquele monte de anúncio, né? Que o pior do YouTube hoje são esses anúncios, né? Essa publicidade excessiva. É nocivo para a saúde de forma massiva. Para um adulto, imagina para um adolescente. Ou para uma criança, né? E aqui não. Aqui a pessoa está focada, estudando todo o tempo. Você está navegando entre as disciplinas. Você está buscando aqui as matérias. Você tem assistente para perguntar. Você vai fazer a sua redação e você vai usar a IA para corrigir. A IA vai corrigir para você, vai devolver o feedback. Que antes, nos cursinhos privados, existe uma correção individual, né? O aluno senta com o assessor de redação e ele vai corrigindo, ou o consultor. É uma coisa bem pessoal, fica uma hora com aquele aluno, meia hora. E é um serviço bem caro, né? Eu também leciono de forma privada, eu também tenho assessoria de correção, e não é um serviço barato, porque ele é personalizado, né? Mas uma coisa maravilhosa, tanto faz aqui você ser de escola privada, de escola pública, é muito interessante isso. Aqui, todo mundo vai ter a mesma formação e a mesma correção, entende? Você vai ter a sua correção, a IA vai te dar feedbacks, vai te ajudar. Isso é fantástico. Porque o aluno que o pai não pode pagar, não tem condições, não precisa se preocupar, não precisa se sentir culpado. Gente, olha só, o MEC, que é um órgão federal, muitas pessoas não sabem, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Professores de escola privada, por exemplo, eles não têm acesso ao MEC como nós de escola pública temos. Um professor de escola pública, ele é o professor mais preparado que existe. Às vezes você vê um professor de cursinho ou de escola privada que faz dancinha, tá na internet, é famoso, e você acha isso incrível, e até é incrível, né? Porque os professores são incríveis mesmo.
Mas deixa eu falar para vocês, tudo que há de melhor na educação está no MEC, está oferecido para a escola pública. Formação de professor, o professor da escola pública ele faz formação o ano inteiro, o tempo todo, uma após a outra, uma após a outra. E tudo que o professor de escola pública tem acesso não é oferecido para a escola privada. Porque é outro tipo de educação, no sentido de. É uma empresa, né, uma escola privada, tem que respeitar os documentos, mas existe uma coisa diferente lá. Então, o professor de escola pública, ele é o professor mais preparado do Brasil para ensinar o seu filho. Então, se você não pode pagar uma escola privada, não se sinta culpado por isso. São muitas questões que, às vezes, fazem com que a educação pública não funcione. Mas a menor delas é o professor, porque ele é super, super preparado. Às vezes o professor não consegue nem ter um dia de descanso, não consegue se alimentar direito, não consegue tomar um banho demorado, porque ele tem que atender a muitas demandas de plataforma, de supervisão, de preparação. E todos os anos, o ano todo, o professor passa por muita formação pedagógica. Então, se existe um professor capaz de preparar o seu filho, é o professor de escola pública. Todo professor é, né? Mas eu quero dizer assim, porque na escola pública você tem muitos recursos que o MEC oferece e que talvez uma escola privada não tivesse condições de pagar, entende? Porque é muita coisa incrível que nós temos acesso, tem tanta coisa que às vezes a gente não consegue dar conta. Então fica tranquilo se você não pode pagar um cursinho. Não precisa. Aqui tem tudo agora. Aulas em vídeo, correção de redação, seu filho pode fazer todas as redações aqui apresentadas, elas serão corrigidas. À medida que vai fazendo o simulado, que vai tendo as aulas, eles vão liberando, né, os materiais. Por disciplina aqui, ó, você tem aqui ciências humanas. Aqui você consegue observar um código. Esse código é o código da BNCC, deixa eu voltar aqui, que é o documento que regula a educação básica, né? No sentido de dizer o que é que o aluno deve aprender, o que é que ele tem que estudar naquela série, naquela idade. E aqui é bem interessante, tem o código que você pode consultar a BNCC, procura esse código aqui e ver o que, que significa. Mas essa descrição aqui, ó. Daí eu venho nesse conteúdo, eu tenho as habilidades, ó, qual é a habilidade deste quesito? Compreender os elementos culturais que são específicos como identidades. E aí ele vem explicando o que cada conteúdo gere o aprendizado do seu filho. Então, isso aqui é muito incrível, gente. Aqui, depois que você responde o simulado, né? E a plataforma entende ali o nível que você está, tem aqui a parte de reforço, ó, que tem material, tem tudo explicadinho, mas só abre depois que você faz alguma atividade. E aí, você vem aqui, ó, aqui não tem anúncio, gente. Aqui não tem anúncio de beta, aqui não tem aquele monte de coisa que fica tentando você a se distrair quando você está vendo uma aula no YouTube. O YouTube tem muita coisa gratuita, né? Mas você não consegue consumir. São trocentos milhões de anúncios, trocentos importúnios, e você não consegue, é quase que impossível, sem contar que quando você está ali assistindo, são muitas, eu não diria informações, mas muita publicidade, muita coisa que chega à mente, e você inconscientemente sai do YouTube exausto. Porque tá uma coisa assim tão absurda de anúncio que é uma coisa fora do comum, né? E eu sei que você pode pagar o prêmio e tudo, mas não precisa, entende? É até bom que você não pague para que seu filho possa ficar aqui mais tempo. Aqui tem tudo do Enem, lá no Mac Livros ele pode usufruir de todas aquelas leituras. Então, você não precisa pagar nada. Aqui tem videoaula, aqui tem apostila, aqui tem atividade. E o mais incrível de tudo, gente, é essa correção de redação. Porque a aula tem do vídeo em todo lugar, né? Mas a correção da redação personalizada para o seu filho, para você que quer fazer, qualquer pessoa pode usar essa plataforma, não precisa estar inscrito no Enem, tá? Você pai, você mãe. É bom porque você vai respondendo, ele já gera a nota, você já sabe o resultado. E ali você consegue entender como que está o seu nível, até para você conversar com seu filho, fazer uma disputa com ele, uma aposta positiva, sabe? Para ver quem acerta mais questões, você, sua esposa, o filho, a filha, enfim. Fazer aquela dinâmica excelente. Colocar as questões, você projeta a tela do computador na Smart TV, né? Clica naquela janelinha do Windows, simultaneamente a letra K, e você vai dar o OK e vai conectar. E a família toda pode responder ao simulado. Cada um vai dizendo que questão que acha que é, qual é a alternativa. Olha só que interessante. E aí as pessoas vão fazendo juntas, né? É uma memória afetiva deliciosa, é um momento para a família e é incrível mesmo.
Eu super recomendo, passei aqui para indicar para vocês. Foi lançado esse ano, assim como o Mac Livros, e é algo maravilhoso e gratuito. Então, se você tiver acesso a isso aqui, o seu filho tiver, ele pode ficar horas estudando, não precisa de rede social, não precisa de YouTube, só precisa disso daqui, tá? E é isso, aproveitem e usufruam, fiquem com Deus. E tudo de bom para vocês, gente. Um cheiro.